Olá, gente, nesse vídeo vou fazer uma revisão do assunto para o pessoal do nono F, dos assuntos que foram estudados na matéria de ciência. Então, além disso, vou falar já os capítulos que foram estudados, A gente estudou o capítulo 7 do livro, Matéria e Energia, que foi da página 96 à página 106. A gente também estudou o capítulo 9, da página 123 à página 138, estrutura atômica, e posteriormente nós vamos estudar o capítulo 8, que são 107 a 121. Então, para retomar, vamos retomar o capítulo 7. Então, o capítulo 7, que é a parte de matéria e energia, e começamos com a pergunta, o que é química, Então, a química é uma ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Essa é a definição da química. Ela estuda a matéria, suas transformações e os materiais, E as propriedades dos materiais. Esse é o estudo principal da química. Então, como é que a gente enxerga a química? Principalmente, a gente enxerga a química através das reações. As transformações a gente chama de reações químicas. E essas reações, elas podem ser visualizadas pela liberação de gás, Então, se uma mistura, se for feita uma mistura, se observar a liberação de gás, então quer dizer que provavelmente está acontecendo a reação química. E se mudar a temperatura, também é outra evidência de uma reação química. E se formar um sólido, que chamamos de precipitado, também é uma evidência de reação química. E claro, se nós misturamos duas substâncias, se observamos uma mudança de cor, também pode ser uma evidência, um processo químico, uma reação química, que é estudada pela química. Então, depois disso, de definir a química, a gente vai para a história, um pouco da história da química, de onde surgiu a história. Surgiu na Grécia Antiga, início com o pensamento do que é a menor parte da matéria, na Grécia Antiga, com os gregos, Um pensamento da menor parte da matéria, que a matéria é indivisível, existe a menor parte. Mas com o tempo, com a mudança de pensamento filosófico, surgiu a ideia de que a matéria ela não se divide na matéria. Então, a ideia da continuidade da matéria, surgiu a noção de alquimia, que era possível obter qualquer transformação. Tudo era possível, já que a matéria não tinha a menor parte. Mas Lavoisier, juntamente com seu método, juntamente com os seus resultados experimentais, ele acabou sendo considerado como o pai da química. E a partir daí, ele é considerado o pai da química, e a partir daí surgiu a ciência, que nós estamos estudando agora, sendo introduzida como química. Então, química será então, essa ciência. A química é uma ciência, e essa ciência que vai usar o que é chamado de método científico. Um método científico é o passo a passo da ciência. Para ser ciência é necessário usar um método científico, observação, experimentação e algo desse tipo. Então daí surgiu a química.
E é o que diferencia a química da alquimia, né? A alquimia não tinha esse método científico. Para caracterizar qualquer ciência é necessário ter esse método, esse passo a passo da ciência. E depois, né, de ver a história da química, né, estudar um pouco da história, nós entramos nos modelos atômicos. O que é um modelo? A interpretação da realidade. É algo criado pelo homem para interpretar a realidade. Então, o que é um modelo? É uma interpretação da realidade. É uma interpretação da realidade. Então, podemos ver, né, que a primeira ideia de modelo foi retomada por Dalton, que dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, né? A menor parte da matéria seria uma esfera. Com o tempo teve outra ideia, a ideia do Thomson, já que ele descobriu os elétrons, né? Ele observou os elétrons no seu experimento, então o modelo mudou. Ele já dizia que o átomo era uma região positiva rica com regiões negativas. Essas bolinhas com um traço no meio são os elétrons. Então esse é o modelo de pudim de passas, o modelo de Thomson. Já o terceiro modelo que eu vou citar aqui é o modelo de Rutherford, que é conhecido como modelo planetário, já que ele dizia que o átomo existe um núcleo denso e existe as órbitas, regiões em que os elétrons estão, as órbitas. Então esse é o modelo de Rutherford. Em seguida, o modelo de Dalton, o modelo de Dalton, o modelo de Bohr, o modelo de Bohr. O modelo de Bohr também é um núcleo no centro, mas existe agora as camadas, não é? Graças à quantização, só existem regiões específicas para o elétron ficar. Então esse modelo aí é o modelo de Bohr, é um modelo muito didático, né? E dá para ser usado para construir os átomos. E agora o modelo atual, que é um modelo probabilístico, um modelo quântico, é nele, né, que nós vamos usar os seus resultados. Então eu poderia dizer que é como se fosse, né, um mar de probabilidades, uma região densa onde existe a maior chance de achar o elétron. Então, por exemplo, o orbital S é matematicamente, né, e é expresso, né, também como sendo uma região esférica com essa probabilidade de encontrar o elétron. Então vamos para o modelo atual, já que é o modelo que vamos usar. O modelo atual do átomo é o modelo quântico, mas antes disso, né, a gente precisa notar que o átomo ele tem um núcleo, ele tem no núcleo, vou colocar como N, um núcleo. E lá no núcleo existe os P de prótons, que possuem as cargas positivas, e existe os N, que não possuem carga, os nêutrons. E também existe no átomo a eletrosfera, ou seja, a região em que existem os Ezinhos com carga negativa, os elétrons. Então essas são as partículas que formam o átomo, que nós vamos usar. E para definir o modelo atual, nós precisamos definir o que é chamado de níveis de energia. Níveis de energia, que é expresso também por N. Esses níveis de energia compreendem os números 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 regiões possíveis de encontrar um elétron segundo o modelo quântico. E dentro desses subníveis, desses níveis de energia, né, existem os subníveis, que também chamamos de orbitais, que são as regiões prováveis dentro daqueles níveis que podem existir os elétrons. Então existe S, que cabe 2 no máximo elétrons, P 6, D 10 e F cabe no máximo 14 elétrons. E a gente vê mais ou menos, que o orbital S a gente já viu que ele é meio esférico, o orbital
P é um halteres e um dos orbitais D é como se fosse uma borboleta e o orbital F é um pouco complicado de desenhar. Não vou desenhá-lo aqui. Então, para combinar esses dois números, combinando esses dois números, né, nós geramos a distribuição eletrônica. E com a distribuição eletrônica a gente consegue começar a entender a matéria. Essa é a finalidade. Então, para fazer a distribuição eletrônica, necessitamos usar o diagrama de Linus Pauling, que combina os dois números que foram citados anteriormente. Então, existe um macete, 100 pão dá. Eu só vou fazer uma parte, né, para a gente poder usar e não ficar tão poluído a tela. Então a gente vai fazer setinha para dizer qual região a gente vai usar primeiro. Vamos usar um S, acabou, usamos o 2S, acabou, usamos o 2P e o 3S, acabou, usamos o 3P e assim em seguida fazendo essas retas, né, para dar a nossa sequência. Então vamos para os exemplos. Como é que se faz a distribuição, por exemplo, de 2 elétrons? Para fazer a distribuição de 2 elétrons, eu vou usar um S, é o primeiro nível. Dentro desse primeiro nível existe subnível S. E como eu quero colocar 2 elétrons, eu vou colocar um 2 aqui em cima. Então aí eu tenho uma distribuição para um átomo que tem 2 elétrons. E o outro exemplo, aqui, o outro exemplo eu vou fazer com 5 elétrons. Então primeiro eu vou usar o mesmo, um S2, e na sequência, depois de um S2, né, é o 2S, já que eu posso colocar no máximo 2, eu já tenho 4 elétrons distribuídos, é só fazer a soma dos números acima. E em sequência, o 2P, eu só preciso colocar um elétron para completar os 5 que eu quero distribuir. Então está aí a distribuição eletrônica para um átomo que possui 5 elétrons. E mais um terceiro exemplo, para a gente poder fechar essa parte aqui, vou fazer com 10. É só seguir base a anterior, né? Usando como referência um S2, 2, 2S2, 2, 2P6, para completar os 10 elétrons que eu queria distribuir. Então distribuímos 2, distribuímos 5, distribuímos 10 elétrons. E em sequência, nós estudamos brevemente, né, introduzimos, né, a tabela periódica. A tabela periódica que tem um resumo, né, de todos os elementos da natureza, aqueles criados ou não pelo homem, é mais ou menos assim a tabela periódica. Ficou um quadrado, né? Foi o software, mas é mais ou menos assim. Ela tem as famílias, que elas estão, ou grupos, né, que estão nesse sentido, e os períodos que estão nesse sentido. São 7 períodos, assim como as 7 camadas. Então, existem 7 períodos. Então, aqui eu posso, por exemplo, obter Z, que é chamado de número atômico, que também é o número de prótons. Eu também posso obter o número de elétrons dos átomos. E eu também posso obter o número de nêutrons. E, claro, né, eu posso obter a massa dos átomos, porque a massa dos átomos é dada pela quantidade de prótons que ele tem, mais os nêutrons que ele tem, porque são desprezados as massas dos elétrons. Então, é isso, gente. Foi todo o assunto que a gente viu do 9º ano, né? E a gente vai seguir ainda em novos assuntos e foi feita essa revisão. Então, eu agradeço aí pela visualização do vídeo. Até mais, galera. Abraço.